Bom, então, mais uma vez, né, boa noite para vocês. Hoje a gente tem a noite inteira, certo? 19 de maio, 8h44, certo? Só para registrar aqui na gravação. Eu trouxe um vídeo aí, né? Semana passada a gente começou introdução de RNA, certo? Eu trouxe um vídeo aí de 10 minutinhos, né? Desse canal, que é um canal que eu acho que é um canal legal, não é um canal científico, certo? Mas os caras produzem conteúdo aí para muita gente que está em começo de carreira dentro de inteligência artificial, certo? Então, qual é a minha ideia? Para que a gente possa dar uma descolada hoje, é verdade, Alisson. Se você seguir lá, os caras são muito bons. Mas para uma galerinha assim, que é precisar absorver de uma forma, certo? Num linguajar mais. Como é que eu vou falar assim? Mais hipster, certo? Vou usar essa palavra aí, né? Um linguajar mais hipster da vida aí, digamos assim, certo? Então, eu trouxe esse vídeo aí para passar para vocês, certo? Espero que os direitos autorais do YouTube não tirem no meu canal, certo? Exatamente, né, João? Acho que Atlas é aquele. Acho que é o biólogo, né, João? Me confirma aí. Exato. Aquele cara é muito, desculpa até a palavra, aquele cara é muito foda, velho. Tu assistiu a entrevista dele na Roda Viva, João? Aquele bicho é muito foda, velho. Aquele cara ali ele tem uma visão muito real, tá entendendo? Ele mistura as duas coisas e o cara acho que é doutor, se eu não me engano, né? É. Então a gente pode até tirar um dia, eu vou pesquisar algum material dele aí, certo? Se tiver alguma coisa dele que fale de inteligência artificial, eu posso trazer para vocês, pra gente. Exatamente, Alivelto. E é uma tendência, viu, Alivelto? É uma tendência fortíssima. Inclusive, tem um amigo meu, lá de Recife, que ele também é biólogo, ele também tá estudando essa parte de computação da gente. Só que ele escolheu o curso errado. Ele, em vez de fazer computação, ele tá fazendo como se fosse um curso. Esses cursos técnicos que vocês fazem, que a galera faz nessas escolas, entendeu? Eu acho que falta incorporação pro cara desenvolver. Eu até sugeri a ele, né? A João tá dando aí, surpresa. Na minha turma, divisão computacional, tinha gente. João, eu dei aula recente, antes de entrar na pandemia, acho que foi em fevereiro, de computação, introdução a R, né, Studio, a parte de bases, e introdução a Python. No MBA de BI com Big Data do Unip, 90% da turma não era de TI. Acredita? Eu dei aula para advogados, eu dei aula para a galera de fisioterapia, ensinar os caras a programarem. E é uma tendência bem forte, né, isso aí. A gente pode discutir quando a gente vê o vídeo. Vamos guardar a discussão, tá certo? Senão a gente vai gastar o tempo antes do vídeo. É verdade, mano. Vamos rolar o vídeo aí e a gente tem essa discussão aí após o vídeo, tá joia? Deixa eu só ampliar a tela aqui rapidinho, para que todo mundo veja aí, né? Vamos lá. Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e pondo as minhas redes neurais para funcionar. E eu sou o Paulo Silveira, programador e instrutor na Lura Cursos Online de Tecnologia. Hoje a gente vai ver como funcionam redes neurais que estão revolucionando a inteligência artificial. Vira e mexe, quando a gente fala de machine learning por aqui, falamos de redes neurais. E desde quando entendemos o cérebro e como ele funciona, por impulsos nervosos, a gente tenta imitar as redes neurais na programação. Como Pedro Domingos conta em O Algoritmo Mestre, até chegamos em macroprogramas que tentavam simular o cérebro e como ele aprende, como o Perceptron, um classificador do final da década de 50, que aprenderia a reconhecer fala ou escrita, mas ainda tinha várias falhas. No fim das contas, a neurocomputação exigia muito mais poder de computação e dados do que o que a gente tinha disponível até o século passado, e o campo passou pelo inverno da inteligência artificial, onde o prestígio e a grana para pesquisa na área caíram bem. O hype só voltar de verdade no começo dos anos 2000, com avanços como os que a gente já contou no episódio de Machine Learning. Mesmo assim, ainda seguindo muitos princípios propostos bem antes. Imagine que você quer abrir uma loja de relíquias como em Trato Feito, ou quer abrir a barraca mais bem sucedida da Feira do Rolo. E alguém vem oferecer um quadro
e você tem que avaliar o quanto ele vale, mesmo sem a menor experiência. Para não perder a oportunidade, você monta um grupo de amigos no WhatsApp que vão ajudar você a tomar decisões em troca de dividir o lucro das compras das quais participarem. Você pode escolher se quer que o seu grupo ajude respondendo com notas de 0 a 1, que dão a probabilidade de você comprar um produto pelo preço pedido, ou pode escolher se respondem com um valor em reais que acham que aquele produto vale. Consultar essas pessoas pode ser o mesmo que uma camada conectada em uma rede neural. Como quem vende para você não vê o que o grupo discute, eles são a camada oculta dessa rede. A entrada são os itens para avaliar, e essa é a sua decisão de comprar ou não, usando a nota ou o quanto pagar sugeridos pelos preços. Algumas interações são ativadoras e outras inibitórias. Se a especialista em arte falar que vale comprar o quadro, você vai dar mais peso para essa decisão de compra do que especialistas em antiguidades. Tem gente que opina a cada foto que você manda e de vez em quando acerta o que fala. E tem gente que quase nunca opina, mas quando fala é bem importante. Com o tempo, conforme você vai comprando antiguidades, vai aprendendo quanto peso dá para a resposta de cada um. Como um programa calibrando cada neurônio e uma rede que faz tomadas de decisões enquanto treina com os dados que a gente usa para calibrar a rede. Levar em conta o que tanta gente opina pode até ser mais demorado ou mais caro do que falar com um especialista ou consultar uma cartilha com regras claras do que comprar ou não, mas ajuda muito mais a pegar bem mais produtos. Assim como um algoritmo programado para correr uma pista pode ser mais rápido do que uma rede neural artificial cheia de nós, mas vai ter muita dificuldade se qualquer coisa mudar, enquanto a rede pode aprender a dirigir em várias condições. Esse é o poder de uma rede neural artificial. Segundo o teorema da aproximação universal, uma rede com uma camada pode codificar as melhores decisões para resolver um problema. A questão é que essa rede pode ser grande demais ou precisar de treino demais. Talvez com um grupo de WhatsApp de 50 mil pessoas, ou depois de 5 mil anos comprando todo dia, fosse possível chegar na melhor barraca da Feira do Rolo que o mundo já viu. Possível, mas impraticável. Uma forma de otimizar isso, mesmo com poucas pessoas ou com poucos neurônios na rede, é fazer uma rede profunda. Organizar os neurônios em várias camadas, ao invés de todos eles em uma só. No caso do seu grupo de WhatsApp, você pode formar comitês de decisão em camadas. O primeiro comitê avalia se o item que querem vender é comum ou raro. O segundo avalia se os itens raros são reais ou falsos. O terceiro avalia se os itens raros e reais estão em bom estado ou ruim, e por aí vai. Com isso, mesmo com poucas pessoas, você pode ter um grupo bem flexível que em pouco tempo avalia quase qualquer coisa que você compartilhar. Se quiser melhorar ainda mais a eficiência, você pode usar os erros para melhorar as decisões e otimizar elas. Avisando quem avaliou uma peça falsa como verdadeira ou uma estátua em bom estado como danificada, você pode ajudar as pessoas ou os neurônios da sua rede a refinarem as decisões. O algoritmo de backpropagation. E ainda tem algo mais que você pode fazer. Se você perceber que alguns itens, como joias ou relógios, dão mais dinheiro ou são mais comprados e quiser otimizar ainda mais o seu grupo de WhatsApp, você pode convidar alguns especialistas que vão avaliar só alguns tipos de itens. Se todo mundo procura um artigo persa, ter amigos do Felipe que sabem reconhecer o estilo de decoração ou os materiais que os persas usavam, pode ajudar bastante a encontrar itens mais valiosos mais rápido. Se o grupo de relógios identificar algo raro ou valioso, você pode inclusive pular as outras camadas e fazer a compra direto. O seu grupo vai se comportar como as redes neurais convolucionais, que usam camadas especializadas para poder identificar padrões mais importantes, como os rostos das pessoas nas redes que reconhecem fotos, ou outros carros em redes de carros autônomos, ou quem são os inimigos em jogos nas redes do DeepMind, o programa que aprendeu a jogar sozinho de Atari melhor do que os profissionais. Com a diferença que nas redes, os neurônios se tornam especialistas na base do treino e dependem completamente dos dados que a gente usa. Se você já viu as imagens psicodélicas que o Google fez com o Dream, já viu o processo de uma rede convolucional. Para gerar essas imagens, a gente faz o reverso, falando para uma camada neural exagerar os padrões que estava procurando na imagem que a gente alimenta. Como fazer a rede que reconhece cachorros distorcer uma imagem para fazer os seus neurônios dispararem ainda mais? Aí cada ponto da imagem que lembrava um focinho ou os olhos de um cachorro vai ser distorcido para ficar ainda mais parecido com esse padrão. Essa abordagem de redes profundas com dezenas ou até centenas de camadas e convoluções é o que transformou redes neurais
nas soluções inteligentes que a gente tem hoje. Que sonham sonhos estranhos, mas também ajudam do reconhecimento de imagens aos assistentes que finalmente entendem o que a gente fala. E que, por enquanto, ainda são criadas principalmente por empresas como Google, Baidu, Amazon ou Facebook, mas logo mais vão ser muito mais comuns e muito mais pensantes. Aliás, se você quiser ser uma das pessoas que desenvolve uma rede dessas, a Alura Cursos Online de Tecnologia lançou uma formação completa de Machine Learning para você poder praticar desde algoritmos simples até redes neurais profundas, como algumas das que a gente falou por aqui. Você vai ver problemas de classificação, como quando a gente tenta descobrir se um produto vai ser vendido ou não por um certo preço em um comércio eletrônico, vai ver também como validar e otimizar os seus modelos, e como esses algoritmos não supervisionados e sistemas de recomendação de filmes com dados reais podem funcionar. E quem sabe, aprendendo isso, você me ajuda a receber recomendações melhores de animes com base no que eu assisto, porque tá difícil. Ah, e claro, alura.com.br/promoção/supertech é onde você, que ama nerdologia, vai aprender tecnologia com profundidade e 10% de desconto. E nesse episódio eu tenho 2 livros bem legais para recomendar. O Algoritmo Mestre, do Pedro Domingos, foi para mim uma ótima introdução teórica aos algoritmos mais importantes, e o How Smart Machines Think, do Sean Garish, que vai bem mais fundo em redes neurais, inclusive como elas foram pensadas para resolver os primeiros problemas, como carros autônomos, o Watson no Jeopardy e o AlphaGo. É um livro tão recente que ainda não saiu em português, mas é muito bom. E no episódio sobre produtividade, o Yuri Pedroso, o Enzo Dias e mais uma galera me lembrou que eu não falei do poder do hábito. Verdade, é uma ótima recomendação sobre como costume, produtividade e como a gente forma novos hábitos. O Vitor Carlili lembrou muito bem do que faz a procrastinação em jogos tão difíceis de resistir, reforçadores de curto prazo, aquele prazer pequeno que a gente sente nesses intervalos rápidos e para os quais a gente acaba dando mais valor do que grandes reforçadores de projetos de longo prazo. Pior ainda no caso das redes sociais, quando o reforço é imprevisível e quase aleatório, mas isso fica para outro vídeo. E para quem pergunta dicas que ficaram de fora, como o Thiago, algo que eu também não tenho feito, mas pode ajudar muito, é exercício e dormir bem. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para continuar treinando as suas redes neurais e até o próximo aqui. E aí, o que acharam do vídeo, hein? Quem quiser abrir o microfone, levanta a mãozinha aí, pode falar. Não se acabou, não. Só fazendo um parêntese, eu acho muito legal a forma como ele explica por meio de interligações. Tipo, camada oculta, se você parar pra ver, é um negócio bem complexo. Ele explica de uma forma bem simples. Não, você tem um WhatsApp com os amigos e procura informação, eles vão te ajudar. Eu achei isso muito sensacional. Mais alguém aí? Eu gostei da abstração na explicação, apesar de já ter estudado a respeito, torna o vídeo bastante acessível a pessoas mais leigas. No assunto, no caso, né? Porque o Nerdologia também não é um canal meio, como eu posso dizer, direcionado tanto às pessoas leigas, por assim dizer. Mas deu para entender o que eu quis dizer, não desmerecendo a qualquer pessoa que veja esse vídeo ou não. E aí, alguém? O que é que vocês entenderam aí da relação de RNA com Machine Learning que ele falou no vídeo, hein? Ele falou, por exemplo, sobre reconhecimento de imagens, né? Ele falou sobre camadas. As redes neurais artificiais vão ser meio que o método utilizado para o aprendizado de máquina, através das suas camadas e das suas funções de entrada, o peso e a saída. Basicamente, é o cerne. Isso. O que é que vocês acham que serve esses pesos, na verdade? Ele também falou dos neurônios, né? Qual é a relação dos neurônios e os pesos aí que ele falou aí? Os neurônios, no caso, vão ser os elementos que eles vão extrair os arquétipos, né? Que assim, a gente vai ter, como ele falou, a gente vai ter os dados de entrada, eles vão passar pelos neurônios, enfim, eles vão fazer aquele reconhecimento, fazer aquela extração, como ele falou, dizer se é velho ou novo, se está em bom estado, se não está, e através dessa interligação ele vai gerar alguma saída.
que vai, aí ele vai tirar algum conhecimento daquilo, abre aspas, conhecimento daquilo. Certo. Quando você fala arquétipo, seria o que exatamente? O que é um arquétipo? Explica para os seus coleguinhas aí. Informações. Arquétipos que eu falo são informações, características, de cor, formato, tipo de orelha, coisas desse tipo. Tá? Mais alguém que contribui com alguma coisa? Features. O que é que são features, Nathalie? Explique para aí para todo mundo aí. Já que você falou de tripofobia, o que é que são features e tripofobia, né? São essas características que ele abstrai, perdão, em cada camada, né? Então, quando ele fala em camadas, quer dizer que o quê? No caso, ele vai ter níveis aí, né? Ele vai ter um conjunto de características que se interrelacionam, né? Que são aplicáveis, né? Na verdade, em vários tipos de softwares, né? Em vários tipos de cenários, né? Exato, características relevantes, né? Essas características relevantes aí que Nathan está falando, tem vários outros nomes também, certo? A gente tem também uma característica quando ela é relevante, dependendo do cenário. Ela também é conhecida como grão. Não sei se alguém vai falar a palavra grão, né? Ela também é conhecida como alvo, também, certo? Com uma característica relevante. Ela também pode ser entendida como classificação. Não sei se vocês também perceberam que ele falou a palavra classificação, né? Então, assim, a característica relevante, ela é muito relativa, certo? Tipo de modelo de rede que você quer modelar, certo? Parece ser algo muito abstrato, mas imaginem, vamos pegar aqui um exemplo do cotidiano de vocês, do nosso cotidiano, né? Vamos imaginar aqui que eu fosse modelar uma rede neural, certo? Eu, professor. Deixa eu ligar a câmera aqui que vocês não estão me vendo, né? Vamos imaginar que eu fosse modelar. Cadê meu óculos? Botei meu óculos, deixei meu óculos lá dentro. Vamos imaginar que a gente fosse modelar uma rede neural do desempenho dos alunos. O que é que vocês entendem aí por desempenho de vocês? O que é que vocês entendem por desempenho do aluno? Como é que eu posso dizer que o aluno ele tem um bom desempenho? O que é que poderia me falar aí? Notas. Então, para a Icro aí, certo? Estou me virando aqui que eu estou procurando meus óculos. Para a Icro aí, né, o bom desempenho são as notas, né? A participação, certo? Então pode variar. Projetos, para João já são projetos, né? Então, se eu fosse dizer assim, para que vocês elencassem aí aspectos que vocês consideram como sendo principais para cada tópico desse que vocês citaram, quais vocês citariam? Por exemplo, Ícaro falou em notas, certo? Só que nós temos vários tipos de notas. Então, notas, certo? O termo notas poderia ser decomposto em várias pequenas entidades, como por exemplo, notas das provas. Então, eu teria que ter notas das atividades, notas, sei lá, da participação, notas disso, notas daquilo. E cada, digamos, entidade dessa, certo, formaria, ou existiria, na verdade, uma relação para que configurasse um modelo de notas. Então, você também poderia criar um modelo de participação. Como é que eu avaliei a participação de vocês no dia a dia, certo? Presencialmente, que a gente estava acostumado, a instituição, né, o modelo brasileiro, ele usa a frequência como indicador, um fator relevante, com característica relevante aí, né? Mas a gente pode ter vários outros fatores. O meu óculos na camisa procurando, oh meu Deus, é a idade. Mas pode ter outros vários fatores aí. Um dia desse eu tomei banho de óculos, vocês acreditam? Quando eu molhei, foi que eu me liguei. Vários fatores para participação, certo? A projetos também. Como é que a gente avalia projetos também? Através de tempo de entrega, através de outras características que a gente também teria. Então, cada elemento desse pode ser uma camada que tem várias relações, várias variáveis que se interligam entre si. E cada camada dessa, seja a camada de notas, a camada de projeto, a camada de participação, pode configurar uma rede que pode ser chamada de desempenho do aluno, certo? Então, vai bastante aí, né? Aí Daniel tá falando aqui, eu sempre tomo, faz parte dos cuidados quando o corona. Tu toma banho de óculos? Não entendi, não. Igor botou que eu achei
Ah, lava o óculos, né? Não, cara, uma vez eu entrei no banheiro, esqueci de tirar o óculos, só me liguei quando eu abri o chuveiro. Mas eu também sempre higienizo os óculos, certo? É importante também. Já que vocês falaram aí de coronavírus, né? Como é que vocês acham aí, pegando um gancho? Ele falou no vídeo, não sei se vocês prestaram atenção, da questão dos colecionadores aí, né? Que a galera vai dando, captando alguma informação, atribuindo uma informação, certo? À medida que essa variação ela vai ocorrendo, né? A rede ela vai, enfim, tendo um monitoramento, tendo uma alteração em relação ao peso, e as obras elas vão oscilando, né? Entre importância e entre valor, né? Para uma patologia, que nem, por exemplo, a COVID, vocês acham que uma rede neural, na opinião de vocês, claro, quais seriam características? Todo mundo aqui na sala, a gente é leigo, né? Em saúde, a gente não tem a menor noção. Mas vocês acham, ou vocês acreditam, quais seriam as características importantes que uma rede neural ela poderia aprender, baseado no que a gente pode, digamos, não vou dizer chutar, chutar feio, né? Para um professor estar fazendo isso. Mas mediante as informações que vocês. Não, é a pergunta. O que é que ela poderia aprender, certo? Baseado em quais fatores vocês acham que são importantes? Vamos dar aqui alguns exemplos, né? Todo mundo suspeita que a COVID ela passe ou ela fique em um ambiente, tá entendendo? Isso, sintomas é o primeiro aí que Alisson citou, né? Só que sintomas, Alisson, são muito genéricos, tá entendendo? Imagina aí, vamos lá, vou por cada um, vou pegar o gancho de Alisson para poder ir descendo, certo? Para vocês irem interagindo. E os sintomas são muito comuns. Então, quais são os sintomas que a gente tem de COVID? Pelo menos os que eu sei, pelo menos os que eu já vi na mídia, né? É febre, né? Acho que cansaço, dor no corpo. Já tem algumas mídias, né? Aí o Ministério da Saúde, que de fato cataloga e registra isso, já falam que insalubridade, né? Você não sente sabor, já é outro sintoma. Então, até se detectar quais são os sintomas efetivos, né? Você teria que pegar várias pessoas que já tiveram, né? Coronavírus e fazer toda digamos assim, um protocolo de filtragem para que esses fatores eles pudessem ser identificados até que a rede ela conseguisse modelar esse processo, né? Vamos por ordem aqui. Aí Danilo botou um link aqui, né? Pesquisa da FBV mostra que o coronavírus se espalhou por rota da BR-230. Ah, Maria. Zuliu aí, né? Aí João botou aqui, febre alta de respiração, contato com outras pessoas. Fala, João. Tu que levantou a mão aí. Eu queria deixar aqui um artigo da Bloomberg, para se alguém quiser ler depois, que mostra justamente a estratégia que a China está utilizando, por assim dizer, para manter o coronavírus sob controle e o que está acontecendo. Assim, todo mundo sabe aqui que a China não é um país muito democrático, por assim dizer. Basicamente, eles estão mantendo uma base de dados e monitorando constantemente todas as pessoas através de aplicativos. E, por exemplo, se uma pessoa esteve com coronavírus e passou por uma que não tem, mas elas ficaram no mesmo ambiente, tipo um transporte público, essa pessoa, como é que é? Ela passa automaticamente a ter um status de ela não é considerada mais saudável, ela é considerada como doente em potencial e fica com uma pontuação amarela. E ela só pode sair da cidade se tiver com a pontuação verde. Existe a pontuação amarela, verde e vermelha. Tá uma loucura lá. E é uma rede, meu Deus, é uma inteligência artificial junto com serviços de geolocalização que determinam a pontuação das pessoas. Isso eu vi também. Vi na BBC. Essa mesma coisa que você está falando. E as pulseiras que eles recebem, João, não sei se tem nesse artigo, né, da Bloomberg, mas elas têm chips que possibilitam a geolocalização, porque vocês sabem que a China ela é um país ditatorial, né? Enfim, se vocês lerem a história da China, vocês vão ler, então o próprio Globo Repórter da China explica. E a população lá é monitorada em tempo real, né? A Nathalie escreveu aí, tem algumas iniciativas de análise de imagem e tomografia com pacientes com Covid. Com certeza, Nathalie. Predição, aprendizagem, quaisquer outros mecanismos de modelagem de dados relacionados a redes, seja de conhecimento neural, mamografias é carro-chefe. Não sei também se você já ouviu falar, mas as mamografias, elementos que incidem de câncer, certo? Evidências de câncer, sejam variações de imagem, sejam variações de padrões de imagem, sejam deformidades relacionadas às imagens, a própria tipografia que você falou,
A pareidolia, né, que é a representação do sinal mediante uma imagem que o ser humano já conhece. Por exemplo, a gente tem a capacidade cerebral de associar coisas. Você está no céu, não sei se alguém já passou por isso. Você está na rua, vê uma nuvem, eita, ali tem um cachorro no céu. A gente enxerga que a nuvem é um cachorro, tá entendendo? Então, há formas que, pegando esse gancho do que ela falou, de que são padrões para determinados tipos de doenças, certo? E quando a imagem ela se sucede a tentar adquirir esse padrão, ou seja, o profissional ele detecta que pode ser, ele implementa para o algoritmo, certo? Porque pode ser ou pode não ser, certo? Como a gente falou, é um fluxo decisório, né? O é ou não é. João, não muito democrático, né? Mas encerrando esse gancho aí da questão de imagem, certo? Então existem várias outras teorias, né? Eu paguei uma disciplina de doutorado lá em 2016, que era mineração de dados aplicados, mineração de dados aplicados à predição, à prevenção e à modelagem de informações convolucionais, que a gente teve uma das aulas, não me recordo exatamente qual foi o conteúdo, mas a gente também discutiu isso aí, Nath, que você está falando, certo? Acho que teve até um cara lá do Hospital das Clínicas, lá da UFPE de Recife, que cara bem referência nessa parte de câncer de mama, cânceres, né, na maneira geral. Ele falou exatamente isso que você está falando, certo? Que também não deixa de ser. É muito comum o pessoal pegar os padrões de imagem, né, e a partir deles modelarem, certo? Elementos tais como esse que a gente citou do vídeo, quaisquer outros tipos de elementos de reconhecimento, seja de padrões de imagem, de vídeo, de sinais, de símbolos, o que quer que seja, né? Seguindo a ordem aqui, Ícaro botou assim, onde se gera dados pode criar, com certeza, certo? Agora tem um porém, Ícaro, tipo assim, pode até se gerar dados, se gerarem dados, né? Mas quão relevantes vão ser esses dados para o aprendizado daquele fenômeno, entendeu, cara? É aí que a modelagem da rede ela dá um viés aí, digamos assim, positivo ou não, é promissor ou não, né? Gabriel botou aqui. Vi algumas notícias que informam que a tomografia tem se mostrado mais eficiente para diagnosticar o Covid. Ó, isso que você falou foi o que meu tio falou hoje sobre o meu primo, esse que eu falei na aula TCC1, né? Meu primo, ele estava no começo, fez uma tomografia lá em Recife, acho que foi no Hospital da Unimed lá de Recife, e ele estava no comecinho do Covid. Então, a tomografia revelou uma pequena, não sei o nome correto que se fala, acho que é uma pequena infecção, não sei exatamente o nome que se fala, quem souber me corrija. Mas é um comecinho de coronavírus do pulmão, certo? Então, a tomografia, a partir dos sintomas que ele teve, já são dois elementos separados, né? Você tem uma camada que são sintomas, que nem a Alisson falou, você tem uma camada são imagens, nem Nathalie falou. E a partir desses elementos que a gente vai identificando, e cada elemento desse, seja uma imagem, seja os sintomas, eles vão ter várias entidades, certo? Os sintomas, eles têm entidades. E as imagens também entidades para que você delimite quais elementos das imagens, quais pesos de cada uma dessas camadas, elas podem ser relacionadas. Aí, a partir daí, a gente vai configurando um modelo, certo? Neural, e não o aprendizado, que são coisas diferentes, né? A Nathalie continua. O contra é que é um exame não muito indicado para se fazer, para um paciente fazer, peraí, o contra é que é um exame não muito indicado para se fazer um paciente extremamente contagioso. Faz sentido, né? Ao fazer o exame, corre o risco de contaminar outras pessoas na locomoção até o local do exame e as pessoas envolvidas. Um cirurgião torácico que eu trabalho disse que, independente dos sintomas, pode haver danos no pulmão. Está bem desconhecido ainda, né? Não se existe, né? Não se existe. A galera está começando a publicar agora isso aí, certo? Estão começando a entender o que é o fenômeno do coronavírus. Há a possibilidade, acho que todo mundo já viu, né? Vamos até sair essa notícia do corona e voltar para cá, né? De que ele há mutações também, certo? Então, as camadas de uma possível rede seja uma camada denominada mutação, certo? Há outra, não sei também se é verdade, não sei se alguém já ouviu, que ele também, o ser humano, ele também transfere para os animais. Os cachorros se contaminam, gato, papagaio, enfim, o que quer que seja. Que nem a Alves está falando, a gripezinha aí para os animais, certo? Então, é complexo. É que nem a microcefalia, certo? A microcefalia também foi o mesmo processo do corona, certo? E como a gente está falando, são vários elementos que podem ser acessados, perdão aí pelo erro. Mais alguém quer falar alguma coisa em relação ao vídeo?
Aí que ele está falando aqui. Se você tem os dados de como a comunidade se comporta, funciona, onde eles trabalham, etc., você com a aplicação consegue criar com um modelo como a infecção vai se espalhar. Cara, você fez uma afirmação que é algo que eu me pergunto todo dia, tu tá entendendo? Como é que esse modelo, né, patológico, ele no futuro ele vai ser delimitado? Porque é algo tão assim, sem nexo, né? Tá sendo tão ad hoc, não sei se vocês percebem isso. Tá sendo tão ad hoc, que a galera tá tentando entender como é o coronavírus, diferente de outras doenças, né? Que cada um tem uma visão diferente, tá entendendo? Eu não sei exatamente como é que os caras vão tentar condensar isso numa modelagem. Não sei se vai ser a partir de prontuários de pacientes, que eu acho que é o mais viável hoje em dia, porque é registro, certo? O prontuário do paciente, ele indica quais são os elementos que caracterizam aquele patologia com o coronavírus, né? Sejam anticorpos, sejam evidências acerca da patologia, como os sintomas, como... Eu não lembro quem foi que falou sintomas, eu acho que foi Aço, né? Falou sintomas, deixa eu voltar aqui. Foi Aço. Sejam pré-condições, certo? Como temperatura, no caso, as causas naturais também podem impactar, então é um negócio bem complexo a gente definir, né? Aí Ícaro continua. Quem olha no GitHub tem visto 500 modelos de processamento. Ah, isso aí com certeza, bicho. Eu acho que nem tão cedo. Eu acho que pelo menos aí nos próximos 2 anos aí, 3 anos. Posso até estar enganado, certo? Mas não vai ter um modelo preciso para não é nem para predição. Predição só vai demorar bastante. Daqui a uns 5 anos ou mais, a galera vai conseguir tentar trabalhar com predição. Mas eu acho que os dois próximos 2, 3 anos aí, a galera não vai ter um modelo preciso, calibrado, tá entendendo? Porque não se tem ainda nem o remédio, nem se tem a vacina. Imaginem o efeito ou contra-efeito que uma coisa pode gerar na outra, né? Essa cloroquina aí que a galera passa ou não passa, certo? Tem gente que defende, tem gente que não defende, tem gente que, em alguns casos deu certo, outros podem não dar. Então, não há uma precisão em relação aos elementos que uma possível rede ela poderia modelar. É como eu estava falando, né? Como eu sou um cara que já minerei bases de dados grandes, né? Já minerei, a gente está em 2020, já minerei acho que umas 8 bases de dados, 10 bases de dados grandes. A base de dados da UPL, de Pernambuco, já minerei uma base da Prefeitura do Recife, já minerei acho que 4 ou 5 bases do MEC, enfim, outras bases que eu vi, e até um modelo de se calibrar, certo? Demora. Quando a base ela é fixa, que a regra ela está bem determinada, é prática, é direto, certo? Mas quando a regra ela está solta, a gente não tem essa precisão de saber quem são os nós, no caso, quem são os neurônios, e muito menos, certo, a configuração neural que são as entidades, né? Aí que eu ainda complemento aqui. Tem muita gente usando IA para colocar, depois é a única coisa que consegue acompanhar a velocidade. Eu também acho, sabe, Ito? Mas assim, como a gente tá falando, eu acho muito irresponsável da parte até da galera da IA se implementar o modelo e jogá-lo, tá entendendo? Eu acho eu muito, digamos assim, pé no chão em relação a isso. Aí Nathalie fala, a China usou várias tecnologias com IA, mas todas relacionadas à prevenção. Prevenção é mais simples, eu acredito, certo? Prevenção, independente que seja. Por exemplo, tá todo mundo em casa, né? Acho que a gente até tá se alongando demais, né? Tá todo mundo em casa. Então, se você tá em casa, você não respira o ar de fora. Você fica longe das pessoas. Então, é lógico, né? Certo? Não é que eu tô falando lado A ou B político, não. Mas eu defendo fortemente o isolamento, certo? Porque tu já pensou, se todo mundo tivesse na sala de aula agora, se baixava um aluno para ele ser o portador, né? O transmissor, o hospedeiro daquele vírus, né, para que todo mundo se contamine, né? Aí José botou aí, eu li uma matéria sobre isso. Vou ver se acho o link. E Danilo botou, não entendo quem não defende. Cara, é questão política, entendeu? Existem instituições, eu não vou falar o nome, é porque questão de ética e porque a aula está sendo gravada. Então eu sou doido, mas não sou suicida, né? Existem instituições, certo? Que eu já tentei minerar dados. O responsável da instituição, uma pessoa influente da instituição pública, certo? Que essa instituição pública é uma pessoa muito grande lá dentro, me perturbou bastante para
Professor, né, Hugo, enfim, chama de professor, chama de Hugo. O que é que tu acha da gente elaborar uma solução, certo? Com modelagem, enfim, tecnologias de IA para a gente tentar achar alternativas para um problema X, né? E eu disse, cara, a gente dá certo. Agora eu preciso desse tipo de dado. Eu preciso desse tipo de regra. Como é que funciona a atuação dentro do teu órgão público, certo? Eu não sei quem de vocês aqui trabalha em órgão público. Eu não sou efetivo, nunca fui efetivo de órgão público, mas já trabalhei em vários órgãos públicos, universidades, né? Como bolsista, certo? E como prestador de serviço. E pode ter certeza, toda e qualquer informação que ela sai da cúpula, de qualquer órgão público, até chegar em você, que é o operador do dado, certo? Ela passa por várias pessoas que não e outras têm totalmente e que aquilo seja aberto, que aquilo seja divulgado. Então podem ter certeza que a gente só não tem assim tecnologia suficiente, tanto na Paraíba quanto fora, por questão política. Isso é algo prático. Eu acho que nas entrelinhas do que eu estou falando, vocês entendem, né? Onde eu quero chegar, né? Vixe, muita gente escreveu. Deixa eu ver o que vocês botaram aqui. A João botou, no último dia de aula, um moço tossiu na biblioteca e as 3 pessoas saíram correndo. Aí Alisson botou, quero realizar as plantadorias. Saiu de menos, cara. O bicho tá lascando todo mundo, para não dizer um palavrão, né? A gente não pode nem falar de política, certo? Porque senão é doutrinação ideológica. Então eu não posso doutrinar ninguém ideologicamente na aula, não, viu? Vamos cortar essa questão política aí. Tem uma matéria que eu vi que a alteração no comportamento de compra das pessoas tem afetado algoritmos de áreas comerciais. Com certeza. Está descalibrando o modelo dos caras, não só de compras. Alimentação, consumo de gasolina, delivery, distribuição de internet, consumo de energia elétrica, enfim, gás, certo? Todos os sistemas essenciais estão totalmente desequilibrados em vários aspectos. Então, imagine o pós-pandemia, de você entender o perfil do cliente. Não sei se alguém aqui tem loja, né? Tem algum parente que tem loja. Mas como é que o cara vai fazer para vender todo o estoque que está guardado depois? Quais são as estratégias que o cara vai ter que bolar? Se ele tem um histórico aí de BI, né? Dos perfis de consumo, das datas de consumo, dos tipos de produto que cada um consumia. Tudo isso aí embaralhou. Eu vou até mais longe do que você está falando aí, viu, Nathalie? Eu acho, na verdade, assim, que existem vários negócios ou estratégias de negócio que usam IA que estão totalmente esfaceladas hoje em dia. Os caras vão ter que bolar tudo do começo, sendo bem franco, certo? Aí Danilo botou aí, não sei se é fake. Também não sei não, viu, bicho, isso aí. Arthur botou alto, quer ver se pegar fogo, né? Por aí vai, né? Então, enfim, é uma discussão bem completa, né? Bem complexa. Mas vale a pena, certo? A gente entrar nessa discussão. Se a gente tratar assim, refletir, é um efeito muito, digamos assim. Eu recomendo a gente até parar de falar disso, para todo mundo já não dormir perturbado, né? É. Outro exemplo aí, viu, João? Você tá falando aí. Esse é o principal, cara. Imagine o pós-pandemia, né? Quais são os efeitos que as pessoas vão ter pós-pandemia, né? A questão mental, da saúde mental, a questão comercial, a questão econômica, a própria educação, né? Eu sempre venho falando com os coordenadores de cursos e os professores, a gente tem uma reunião esses dias mesmo que a gente estava discutindo pós-pandemia. Como é que vai ser? Como é que a gente vai funcionar pós-pandemia, né? Vocês estão largando aí a faculdade em breve, vocês estão chegando no 8º período. Mas tem uma galera que está entrando agora. E tem uma galera que está no meio do curso. E vocês acham que a gente vai voltar do dia para a noite normal? Não vai, não. Por quê? Porque era todo mundo presencial. Agradeço mesmo que vocês estão saindo agora, viu? Era uma galera, era tudo presencial. Aí ficou tudo à distância. Aí depois vai voltar tudo a ser presencial. A gente transferiu para casa. Depois vai ter que destransferir presencial. Então, não sei vocês, mas eu peço bastante pro delivery. Então já me acostumei, já pedia pro delivery. Agora eu me acostumei a pedir pro delivery, tá entendendo? A questão dos restaurantes, todo mundo agora vai ter um controle de higiene maior. Todo mundo vai ficar com medo de ficar perto dos outros. O brasileiro ele é bem assim, ele é bem simpático. Ele chega, aperta a mão, dá abraço e tal, né? A gente vai parecer um pouco a galera da Europa, que fica meio distante uns dos outros assim, né? Que quer nem que você chegue perto, né? Então, esse efeito de comportamento, ele
ele vai ser real. Com certeza, João. Tem uma prima minha que mora lá, o marido dela e 2 filhos. A gente tava se falando esses dias. Eu não sei o nome da cidade, fica a 70 quilômetros de Lisboa. O sul de Lisboa, no sentido do mar. E o pessoal lá tá com medo também, certo? A própria Alemanha, ela afrouxou, né? E teve esse review aí de voltar, né? Exatamente. E aí, alguém quer comentar mais alguma coisa? Da pior que é, viu, Luiz? Brasileiro é sem noção, pô. Brasileiro não precisa que ninguém destrua ele se autodestrói. Tá entendendo? O brasileiro. Acho que a galera dos Estados Unidos ri da cara da gente, não tem condição não. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Podemos encerrar a aula. Posso encerrar a aula então, né? 9h25. Tá chegando em 50 minutos de aula, certo? Beleza. Então eu vou encerrar aqui a gravação, certo? A gente vai ficar num ponto de aula aqui. Deixa eu só encerrar aqui.